Paz seja convosco, igreja, amém? Você que tem a sua Bíblia, sem perca de tempo, abra comigo em Atos 16. Oh, aleluias. Confesso que essa semana o Senhor tem me levado para uma revelação tão profunda da palavra que não tem como não ser tocado. O Senhor trouxe aqui para esta manhã, Atos 16, no versículo 16 em diante, amém? Glória a Deus. Diz assim: certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. E a moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. E ela fez isso por muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam mais poder ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. E eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens, sendo judeus, estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar este costume. E aí a multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. E depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram a ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber esta ordem, o carcereiro jogou numa cela e ficou no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois troncos de madeira. Mas, mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos o ouviam. E de repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se arrebentaram. Só até aqui em nome de Jesus. Senhor, eis aqui a tua palavra, a tua igreja. Fala com o teu povo, Senhor. Fala com a tua igreja neste momento. Senhor, conhece e sonda os nossos corações. E antes mesmo que pudéssemos pedir alguma coisa, o Senhor já sabia, Senhor, qual seria a nossa petição. Por isso, Pai, fala conosco neste momento, pelo poder da tua santa palavra, em nome de Jesus. Se assentar, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Atos 16 é uma palavra bem conhecida. Vai contar aqui a história de Paulo e Silas. Eles estavam fazendo a obra do Senhor por aquela região e de repente eles passam ali em Filipos para continuar fazendo a boa obra do Senhor. E a Bíblia diz que quando eles chegam ali para ir a uma casa de oração, uma moça que era escrava de Satanás, ela era usada por um espírito de adivinho. Toda vez que o diabo usava aquela alma, aquela vida para adivinhar algo, ela gerava lucro para os seus senhores. E a Bíblia vai dizer aqui que quando eles chegam a essa cidade, eles começam a fazer a obra do Senhor. E essa moça, ao avistá-lo, começa a dizer, em alto e bom som: estes homens que pregam a salvação são servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que ela faz isso por vários e vários dias. E de repente chega uma hora que Paulo, tão incomodado com aquela situação, ele se vira para a moça. E através do nome que está acima de todo nome, ele diz: em nome de Jesus, espírito maligno, sai da vida dela.
E a palavra diz que imediatamente, não foi depois, não foi uma semana depois, não foi um processo, foi imediato. Imediato, aquela moça foi liberta. E a palavra de Deus diz que quando os senhores perceberam que não iriam mais ganhar lucro sobre a escravidão daquela moça de Satanás, imediatamente ele se revolta. E quando eu comecei a ler essa palavra até aqui, o Senhor me chamou a atenção para algo que às vezes passa muito desapercebido de nós. Pois bem, quando nós estamos na presença do Senhor, quando você se dispõe a estar na presença do Senhor, e o Senhor começa a te usar muito, percebe? Começam a vir muitos elogios. Muitos elogios. Mas não há nada de errado nisso, amém, igreja? Não é errado, tá? Elogiar o seu irmão, isso é bom, se ele levanta ele, né? Motiva ele a pregar, motiva, irmão, ó, prega mesmo, ora mesmo, motiva, em nome de Jesus. Mas o que não pode aqui, porque foi muito forte o que o Espírito Santo me falou. O que não pode é permitir que este elogio crie em nós um sentimento de autossuficiência, ao ponto de acharmos que realmente somos alguma coisa. Ao ponto de acharmos que realmente fazemos alguma coisa. Porque, presta bem atenção, essa mulher ficou por dias falando. Estes homens que pregam sobre o Deus vivo, sobre a salvação, eles realmente são servos de Deus. Se há ali em Paulo um espírito de orgulho, um egocentrismo, imediatamente Paulo se incha. E o diabo, ele é sutil. Ele é sutil. Ele sabe exatamente onde ele pode ganhar terreno. Ele sabe exatamente. Irmãos, tem pessoa que acha que o diabo é burro. O diabo não é burro. Ele não é burro, ele esteve no reino dos céus. E quando Lúcifer se achou superior, meus amados, ó, desceu. Sabe por quê? Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ei, cuidado, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Tudo que há de bom em mim e em você vem dele. Tudo, meu irmão, o dom que você tem, a unção, tudo vem dele, não pertence a nós. E quando a gente reconhece isso, o diabo, ele perde terreno, que foi o que aconteceu aqui na palavra. Quando Paulo se incomodou, imediatamente voltou e expulsou o demônio daquela moça. O diabo viu que já não tinha mais como ele gerar lucros para outro, escravizando uma vida. Porque Paulo poderia simplesmente se vangloriar. Mas ele escolheu ir na contramão disso. E aqui o Senhor nos ensina mais uma coisa. O Senhor não te chamou para agradar ninguém. O Senhor não te chamou para agradar o homem. Quando Ele te escolheu para exercer exatamente a função que você está exercendo hoje, não foi para agradar os teus pastores. Não foi para agradar a tua liderança. E quando você entende isso, você começa a ir na contramão daqueles que gostam de agradar ao homem, você vai ser taxado de santo, fanático. Você vai ser taxado de santarrão, perfeitinho, perfeitinha. Sabe por quê? Porque você escolheu ir na contramão. Porque você escolheu tirar de Satanás o poder que ele tinha de escravizar almas. E talvez hoje você até está se perguntando, Senhor, mas por que desde quando eu escolhi esse chamado? Por que desde quando eu escolhi me posicionar, parece que tudo desandou? Por que desde quando eu me posicionei, eu estou me sentindo um peixinho fora d'água? Meus amados, porque você não nasceu e não foi chamado para ser mais uma nessa multidão. O Senhor te chamou para fazer a diferença.
Então se prepara para ser apedrejado, sim. Se prepara para ganhar inimigos. Se prepara para muitas vezes andar sozinho. Se prepara. Se prepara para te agarrarem, para te levarem para o meio de uma praça, para tentarem te expor. Se prepare, porque vão rasgar as tuas vestes. Se prepare. Se prepare, porque vão te açoitar. Porque quem foi que disse para mim e para você que servir a Deus seria um mar de rosas? Não, onde que pregaram isso, igreja? O próprio Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu. Oh, aleluia. Tende bom ânimo, diz o Senhor. A aflição vai vir, meu amado. Escolher ser um adorador de verdade dói. Escolher ser um adorador de verdade requer renúncia. Renúncia do quê? Renúncia dos seus egos. Renúncia das suas vontades. Porque o seu maior inimigo nem sempre vai ser o diabo, meu irmão. Vai ser você mesmo. Você entende isso? O seu maior adversário é você mesmo. Porque Satanás, você sabe que você pode vencer no jejum, na oração, numa vida com Deus de intimidade. O difícil é abrir mão das nossas vontades para viver os planos e os desejos do Senhor para a nossa vida. O difícil é reconhecer que somos dependentes dEle. O difícil é colocar de lado tudo aquilo que nós amamos de verdade, por amor a Ele. O difícil é ouvir um não de Deus, porque estamos numa geração tão mimada, que no primeiro não que o Senhor fala, a pessoa já acha que tem que sair da igreja. Que aí o problema se torna a igreja, né? O Senhor fala não, mas aí o problema é a igreja. Não, aquela igreja não vai. Irmãos, o não de Deus é livramento. Tem não de Deus para a sua vida que é livramento. Escolha ir na contramão deste mundo. O Senhor não te chamou para ser figurinha repetida. O Senhor não te chamou para ser cópia de ninguém. Ele te chamou para ser único e única na presença do Senhor. Então seja. Ainda que você seja aprisionado, açoitado, ainda que você seja muitas das vezes excluído, seja, meu amado, seja. Prefira andar sozinho, humanamente falando, mas ter uma vida de intimidade com o Pai. Prefira estar no secreto, mas naquele grande dia ser reconhecido pelo Senhor. O Senhor não te chamou para ter o nome nos holofotes. Ele te chamou para que Ele cresça em você e através de você. Aleluia! Porque é assim que é um verdadeiro adorador. É assim que é um verdadeiro adorador, meu amado. Você acha que muitas das vezes o ministério sobe aqui para louvar, irmão? Só o Senhor sabe. A Jennifer contou uma parte aqui do dia dela. Mas quantos sobem aqui com luta, com a casa bagunçada, com problemas mal resolvidos? Quantos vêm para servir? Você vê os irmãos servindo. Quantos estão aqui servindo? Mas muitas das vezes deixou a casa, irmão. Só o Senhor sabe. Escolheu permanecer. Sabe por quê? Porque o melhor azeite só sai quando a azeitona realmente é prensada. O ouro mais lapidado é aquele que tem o maior valor. Então o Senhor está te dizendo nesta manhã: está doendo? Está doendo? É o Senhor te lapidando.
Sabe por quê? Porque Ele sabe que há algo aí dentro que talvez você ainda não enxergou. Há algo aí dentro que nem você ainda conhece. Mas Ele já sabe. Mas Ele já sabe. E é por isso que a luta tem vindo. É por isso que a dificuldade tem chegado, que a adversidade está chegando. É por isso que você está no deserto. Ei, é um processo. Você pode não entender. Mas escute uma coisa. Mesmo que talvez você esteja esquecido por muitos. Mesmo que talvez você tenha sido excluído, tenha sido lançado, preso, aprisionado, mesmo que talvez muitas pessoas tentaram calar a tua voz, porque viram em você algo que talvez você não viu e Satanás precisou usar elas para tentar te parar, para tentar fazer você desistir do teu chamado. A intenção do diabo é calar a tua voz. Sabe por quê? Porque ele sabe que se nesse momento da luta e da dificuldade que você está passando, você começar a adorar. Irmãos, o diabo ele não tem medo da gente quando a gente está louvando no momento em que está tudo bem. Você sabia disso? Ele tem medo de você adorar no momento da luta. Porque a palavra de Deus diz assim que um coração contrito e quebrantado move o coração de Deus. Ele não despreza. Ele não despreza. E ainda que você esteja aprisionado, ainda que você esteja na luta, na dificuldade, o Senhor manda te dizer hoje: louve. 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 Não, você não entendeu. Adore. Adore. Está doendo, adore. A porta está fechada, adore. A enfermidade chegou, adore. Porque quando você adorar, Senhor, as correntes que usaram para te prender, elas não irão suportar, porque à meia-noite, Paulo e Silas, diante de todas as impossibilidades humanas, quando Satanás achou que era o fim, eles oraram, eles adoraram, e a Bíblia está nos dizendo que houve a Deus. Houve um terremoto. Era o Senhor descendo sobre aquele lugar para dizer: ainda que você esteja sozinho, lançado onde ninguém mais te vê, eu, o Senhor, estou ouvindo. Eu, o Senhor, estou ouvindo. Eu, o Senhor, estou ouvindo. Continue adorando, continue adorando. Não pare de adorar. Porque as correntes, meu Deus, que adoração era essa, meu irmão? Que adoração era essa? Que as correntes não suportaram, que moveu a terra e tremeu todos os alicerces daquela prisão. Que adoração era essa? Era a sua adoração. Quando os diagnósticos falaram para você que você não iria conseguir, era a sua adoração. Quando o diabo falou para você que você não era capaz, era a sua adoração. Quando você foi traído e todos os seus amigos foram embora, era a sua adoração chegando como incenso suave ao trono do Senhor. Quando você olhou para você e pensou: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Era a sua adoração chegando ao céu como incenso suave.
A adoração que move os céus ao seu favor. É essa adoração que você tem que dar ao Senhor, continuar na presença dEle. Ainda que esteja doendo, ainda que a luta esteja grande, ainda que a prova esteja difícil, mesmo que você pareça que não vai suportar, adore. Adore. Confunda Satanás, meu irmão, adore. É para isso que o Senhor te chamou. É por isso que você ainda está vivo. É por isso que você veio a este mundo. Porque o Pai sabia que poderia ouvir de você a verdadeira e mais genuína adoração. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus. Tem alguém aqui neste momento que por algum instante da sua vida se afastou do Senhor, saiu da presença, não quis mais, porque enfrentou dificuldades e situações que o levaram para longe. Tem alguém aqui que se desviou e quer hoje voltar para o Senhor? O Senhor tem saudade da sua adoração. Tem alguém aqui hoje que ainda não aceitou Jesus, que também deseja o ter como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém neste momento? Se tiver, em nome de Jesus, vem aqui na frente. A nossa pastora, o nosso pastor estará orando por você. Tem alguém, irmão? Se tiver, vem em nome de Jesus. Alguém que por algum momento pensou em parar, porque a luta estava grande, você quis desistir do teu ministério, que você tanto entregou com o Senhor, com amor, e por conta da circunstância, da dificuldade, você disse ao Senhor que já não queria mais, porque não estava suportando. Vem aqui, o Senhor quer te fortalecer hoje, vem aqui receber oração.